Olá, boa noite. Chegamos na sexta-feira. Hoje já estamos no nosso terceira live já da série Profissões. E muito bom ter o alcance que eu estou tendo. A devolutiva de todo mundo está sendo muito positiva. E o que eu estou buscando aqui? Falar um pouquinho mais sobre profissões com amigos de diferentes profissões, assim, divulgando o trabalho de cada um, também me envolvendo em atividades significativas e auxiliando estudantes ou alguém mais. Vamos lá. Hoje eu vou falar de uma pessoa que, assim como eu, Zé Alfredo, nasceu em Uberaba em 1985, ano em que todos discutiam o final de Rock Santeiro, o governo Sarney e o show do Barão Vermelho no Rock in Rio. 10 dias depois do seu nascimento, Rock 6 estrearia nos cinemas. Durante os próximos 34 anos, até essa breve biografia ser concebida, Zé foi criança para jogar bola na rua, futebol de botão e devorar gibis. Adolescente para colecionar desilusões amorosas, montar uma banda de rock de garagem e trabalhar como balconista de videolocadora. Como adulto, foi entregador de jornal, secretário, office boy, vendedor de tênis e roupas, estoquista, comentarista de futebol, jornalista, garçom e auxiliar de cozinha, entre outros trabalhinhos informais. Como escritor, lançou de forma independente os livros O Amor Pode Ter Fim, em 2015, Coisas de um Coração Vira-Lata, 2016, e Ninguém Está Livre de Sofrer por Amor, que é esse aqui, que o levaram a participar de festas literárias e saraus por várias cidades. Atualmente, além de escrever, trabalha como professor de História nos colégios Marista e Gabarito, mas já rodou dezenas de escolas do ensino fundamental 1 ao superior. É divorciado e tem um filho. Vou chamar aqui então o Zé Alfredo. Depois de ter apresentado ele, ele vai se apresentar, mas vai ser bem bacana. Tá entrando. Olá, Zé Alfredo. Olá, Dani, boa noite. Tudo bem? Deixa eu me ajeitar aqui. Ué, gente, só um minutinho. Você acredita que eu liguei o fone de ouvido, mas não coloquei no ouvido? Tudo bem. Então, tentando deixar a minha careca menos iluminada. Tem que ser um ângulo que careca sofre nesse momento. Ah, nada. Economiza shampoo, pelo menos. Agora, Zé, te apresentei com a biografia que você fez. Muito obrigada por aceitar participar aqui comigo. É Vamos isso, falar valeu. um pouquinho de profissão, Sim, que é o que eu falo. Eu já falo tive, sempre, a gente. Desculpa, pode falar. já tive várias, já fiz muita coisa. Muita coisa, né? E eu É, falo muito que a gente se apresenta pela nossa profissão, muitas vezes, né? Oi, esse aqui é o fulano, é professor, essa aqui é a Daniela, terapeuta ocupacional. Vamos falar aqui um pouquinho, vamos começar pela profissão professor de história e aos poucos a gente vai caminhando e discutindo dessas várias profissões que você já teve e tem ainda, né? perfeito. Vou me Vamos ajeitar lá. aí. Como se apresente, se você quiser aumentar, complementar alguma coisa, e me conta como surgiu história na sua vida. História. Eu sempre gostei muito de história. Agora, quando eu terminei o ensino médio, eu nem cogitava fazer faculdade, eram outros tempos, né? Você é da minha geração e eu sou filho de gente simples, operário. Você tinha que arrumar um trampo no fim do colegial, era isso. Tinha colega da minha sala que foi ser até padre, porque não tinha mais nada para fazer, pelo menos ia ter um lugar para ficar. Que hoje dá aula comigo, é professor também. Mas enfim, aí eu, depois de um ano, um tempinho, eu fui fazer publicidade e propaganda. Depois, foram meses ridículos, assim. Eu lembro que eu resolvi trancar o curso no meio de uma aula. Saí da aula, joguei o caderno no lixo e tranquei o curso.
Depois de um tempo, eu comecei a ler sobre os cursos e eu fui a uma semana de história que a Uniub fazia. A Uniub fazia essa semana de história e de cara eu peguei boas palestras do curso, gostei, eu já estava fazendo do outro ano. Aí dei sorte de me encaixar numa turma muito boa, Dani. Eram pessoas que eu estou próximo até hoje. Tá me ouvindo bem? Então, tava E cortando um pouco fiquei. agora. Tá, aí, deixa eu. Daí fiquei, terminei e ali mesmo no curso indeciso do que ia fazer, né, como ia trabalhar. A sala de aula eu caí de paraquedas mesmo. Meu primeiro dia de estágio foi na escola onde eu estudei por 7 anos, em Minas Gerais. E no meu primeiro dia de estágio, a professora não foi. Ela tinha algum compromisso fora da cidade e eu assumi 5 aulas no meu primeiro dia de estágio. Foi louco. E, Daí, fui gostando, pegando a prática, gostando. Já tive alegrias, tristezas. Hoje não saio mais de sala de aula, assim. Não me vejo, eu me vejo como professor muito tempo, assim. Mas foi isso, a uhum. história apareceu assim. Mas sempre gostei. E hoje a idade dos seus alunos é mais ou menos qual? Tenho aluno dos 9 aos 13 anos, que eu dou aula no gabarito quarto e quinto ano, crianças. Ah, Aliás, me descobri professor muito mais quando eu comecei a dar aula no Fundamental 1, para as crianças, bacana. para o espanto Aham. das crianças, para, sabe, eu tenho um tempo maior, o tempo é diferente no Fundamental 1, né, do que aquela educação quase industrial que tem no ensino médio, nos cursinhos, né, que vai colocando, enfiando da cabeça tal, os colegas, enfim. E no Marista, atualmente, dou aula no sexto e sétimo ano, mas trabalhei no Fundamental 1 também. Mas já rodei bastante, viu? Já dei aula Aham. do quarto ano ao ensino superior. Tá, só uma curiosidade. O professor Rodrigo comentou aqui que o primeiro dia de estágio já assumiu a sala de aula, isso é incrível. E que idade que era Era essa ensino turma que... médio. Era o ensino médio. Eu entrei na sala, o diabo estava solto na sala, né? Molecada, eles não entenderam nada quando eu entrei na sala, o que estava acontecendo, quem era essa pessoa, mas rolou bem. Eu perguntei para a primeira, Aham, eu tinha que lascar o tema, né? Eu perguntei para a primeira aluna da primeira fileira o que vocês estão estudando. E ela ah, estava com o caderninho certo, tinha margem no caderno dela, então ela seria a pessoa certa para me informar. E ela falou: estamos estudando Revolução Francesa. Aí eu sapequei, eu falei durante 35 minutos, ininterruptamente, tudo que eu sabia sobre a Revolução Francesa e deu certo. ah, que massa. Muito bom. E eu fico pensando assim, tem alguma parte da história que você dá na sala de aula que você tem... Eu imagino que é tudo, né? Mas tem alguma parte que você gosta muito de falar? História do Brasil. História do Brasil. Eu acho incrível, eu gosto. Principalmente colônia. E gosto muito barra Idade Média. Eu gosto muito do período da Idade Aham. Média. As minhas leituras, elas, assim, leituras que eu faço fora, assim, quando eu vou buscar coisas de história, refletem muito em cima da Idade Média. Gosto muito. Eu gosto de histórias que eu vou poder dramatizar na sala de aula. Bacana. Eu vou poder encontrar nessas histórias restos humanos, né? Que eu vou poder encontrar nessas histórias, eu costumo chamar de fofoquinha históricas. As crianças adoram, né? Porque uma coisa é você contar que 22 de abril os portugueses chegaram aqui no Brasil. Outra coisa é você contar como que foi a viagem, como que eles chegaram, o encontro, etc. Dramatizando esse encontro chama muito mais atenção, né? Então eu gosto de Eu, histórias de eu histórias que eu posso lembro do. Eu tive um professor, o professor Jefferson, que era bem isso também. Jefão. E o Jefão, eu, assim, muito do que eu gravei era do que ele ia narrando lá e falava, o cara lá em cima colocou a metralhadora e prá. Ele E também isso tem. ajuda muita gente. Sim. A Marina, que perguntou aqui, ela é psicóloga e trabalha muito com essa questão de profissões. Ela perguntou qual que é o maior desafio para você na profissão professor? Uau!
Difícil, hein? São muitos. São muitos. E esses desafios eles vão mudando a cada ano, né? Por exemplo, vamos com as crianças, que são os meus, os adolescentes, o imediatismo, os currículos atrapalham bastante, burocracia, sabe? O currículo, a escola, enfim, muita coisa que não está mais para essa geração, que essa geração não entende mais. Eu tenho sorte, o privilégio de atualmente, eu posso falar com certa propriedade, porque já trabalhei também em ensino público, já trabalhei de periferia até zona rural. Mas atualmente eu trabalho em dois colégios que eu sou muito bem amparado. Dois colégios que me entregam um bom material, que me dão todo o apoio para trabalhar bem. Agora, são muitos, né? Famílias, problemas na família, né? Como psicóloga, ela deve ver isso, o pouco tempo, né, que os pais têm para os filhos, né? Esses tempos, essa ausência, essas lacunas, elas vão aparecer na sala de aula de alguma maneira, né? Com a carência, com a É. vontade de aparecer do aluno, com a dificuldade de aprendizagem, com o desânimo para chamar a atenção de alguma maneira de alguém, entre outros, né? E os desafios são muitos, né? É diário. Esse mediatismo, né? As crianças que se espantam muito pouco com as coisas. Enfim, Eu fico sempre tem, né? pensando, eu sempre fiquei pensando, porque na minha turma, assim, né, nessa idade de 11, 12 anos, eu falo, Jesus, como os professores dão conta? É bem difícil, né? Tem que ter uma Tem uma sala com estratégia. 31, eu tenho uma sala com 31, 28 com 9 anos. Nossa. Loucura, loucura. O Bruno Ciabotti está perguntando. É... Diretamente da Peraí, Bélgica, diretamente travou. da Bélgica, Dani. Desculpa, Diretamente Zé. da Bélgica. O Bruno mora na Bélgica. Tá dando agora para ouvir? Agora eu tô. O Uhum. Bruno mora na Bélgica. Não, então tá. Gente, alguma coisa. É muito boa essa participação aqui, que a gente vai vendo a curiosidade de todo mundo também, para ajudar a interagir tudo. Ele coloca ali E depois da vinda na Europa, né? Ficou mais fácil abordar as histórias que existiam aqui. Sim, certamente. o contato facilita. Sim, vi muita coisa ali que eu usei em sala de aula, que eu falo em sala de aula, você vê, é outra coisa, né? Outro. Você vê a Capela Sistina e falar, ver no livro a Capela Sistina e ver a Capela Sistina sentir aquilo é outra coisa. Por exemplo, um exemplo, E né? de repente até relatos da população mesmo, né? Não sei Ah, se você sim. teve essa. Eu conversei com gente mais velha lá que viveu até na Segunda Guerra. A cidade do meu primo que comenta aí na Bélgica, ela foi invadida, né? Então, tem muita gente, né? Ainda tem os resquícios lá, o restauro, assim, muito bom. Uhum, essa memória é muito importante, né, para a história. A Helena está perguntando aqui se você acha que esse momento de pandemia pode mudar o formato escolar em algum ou alguns aspectos de forma definitiva. E travou para mim, travou para vocês também? Espera aí que eu vou chamar ele de volta. Chamando, tô aguardando. Eu também travou? Tá. Eu chamei o Zé Alfredo, tô esperando ele entrar. Oi, caiu, né? Isso, voltou melhor agora. Essa Eu tinha semana, feito aqui no bairro, a internet está complicada. Ontem, por exemplo, eu não consegui dar aula porque eu não tinha internet. O bairro acho que pelo horário também, né? sim. Mas voltando na pergunta, eu acho que era quem? Helena, né? Que fez a pergunta. Helena.
Não Aham. consigo ver. Acho que vai alterar muita coisa assim. A pandemia, ela adiantou o futuro da educação. Muitas coisas ali. O Uhum. sistema online, o que estão estudando, homeschooling, né, que está sendo bastante falado, a interação dos pais com as crianças, né? E eu acho que muita coisa adiantou assim. A pandemia, ela acelerou, vamos colocar assim, muitas coisas que já estavam sendo pensadas para um amanhã. E eu até penso que de alguma maneira pode ser muito tumultuado agora, difícil de ter uma solução imediata que seja eficiente, né? Mas Sim. que eu acho que a longo prazo, até para mim também, enquanto terapeuta ocupacional, eu estou trabalhando por teleatendimento e acho que com o tempo muitos pacientes vão preferir continuar no teleatendimento quando tudo normalizar. Na crise surgem mudanças, né? E eu acho que isso pode ser Uhum. importante até para a educação. Muda Às tudo. vezes, Contexto social, a forma de pensar, com certeza. Eu não acredito nessa que o ser humano vai sair melhor da pandemia, não. Quem é bacana vai ser bacana, quem é filho da puta vai continuar. Eu não acredito nisso, não. aham, Agora, em vários aspectos, vai alterar, sim, com certeza. Com certeza. aham. Isso Ó, não resta dúvidas. surgiram dois comentários aqui. Eu vou falar primeiro da Marisa e depois vou pro da Fernanda para a gente não sair do assunto. A Marisa falando para você comentar do seu sucesso com as crianças com autismo. As crianças. Ah, tenho alunos com autismo no Marista, né? Dois que eu acompanho há 3 anos. O João Henrique, aliás, José Henrique e a Karina. Eu acho que não tem problema de eu falar o nome deles, tal. Eu os quero muito bem, os pais também. E o desenvolvimento, como eu vou levar a história para eles, sabe? Eu li bastante sobre isso e é um desafio assim. E já é um sucesso assim. Viajei com eles já. Por exemplo, ano passado, a turma do 6º ano, na época, a gente foi para Atibaia, passar uns dias lá, e os dois autistas foram na viagem e tal, bem independentes, assim, foi bacana. Então, o sucesso mesmo, eu acho que é por conta da Marisa, que ela fala, me ajudou muito. Marisa foi minha orientadora no Marista, a melhor orientadora que eu já tive em colégios, Ah, fantástico, faz um trabalho incrível com os adolescentes, tem uma visão humanista, sabe? É, a Marisa, eu costumo falar que ela é mais coração do que burocracia, assim, então isso facilita bastante na empresa. e é muito importante isso, né? Ter um olhar único de quem está ali é um estudante, independente da condição de saúde. Às vezes impomos barreiras que não existem, né? A barreira é nossa. Sim, E é sim. muito importante você falar isso. E obrigada por citar, Marisa, que eu não sabia também, ó. Interessante a gente ir vendo isso. Uhum. E a Fernanda perguntou aqui agora de a gente vai sair um pouquinho dessa questão de professor de história. Zé, sentar para conversar com o Zé Alfredo, acabou a história, é só ele que conversa na noite. Tem um, Ninguém vai querer agora. Acho que não deixa ninguém falar. mas é muito bom, é interessante, porque você consegue sustentar as histórias e aí vai. Eu quero saber um pouquinho. Você falou do seu primo Ciabote. Você já me falou uma vez que está escrevendo uma história sobre a sua família. E Uhum. depois eu quero saber também da história de comida de boteco. Vamos lá, a Ah, palavra é sua. a família Seabotti é muito interessante, sabe? A família por parte do meu pai, a família é muito numerosa, né? Meu pai é a terceira geração de imigrante italiano, meu avô é filho de italianos. E meu pai tem 16 irmãos. Eles são em 10 mulheres e 7 homens. Eu tenho mais de 50 primos, entre primos e primas. Então é uma família muito grande. E aquela típica família italiana mesmo, sabe? Amorosa, briga bastante, ciumenta, expansiva demais, abraça todo mundo. E eu estou tentando, voltando lá, fui lá na Europa, né? Vi bastante coisa lá das minhas origens. Estou tentando fazer esse livro há um tempo aí. A comida, mas a conversa, eu falar bastante desse ponto, eu aprendi bastante disso e aprendi. Eu morei com meus avós, né? Eu cresci com os meus avós, eles moravam lá em casa, meu avô e minha avó, e eles são muito bons de prosa, né? Contam os causos.
minha avó contava muitas histórias, meu avô conta ainda, né? Ainda tem ele vivo lá. E a contar de histórias eu sempre gostei de fazer, sentar perto de velhos para ouvir histórias, né? Tem a ver também com contar história na sala de aula. Eu costumo dizer que eu sou muito mais um contador de histórias em sala de aula do que um professor. Um professor que professa, né? Que dá aquele conteúdo engessado, né? Mas a E comida eu de falo que boteco, Peraí, só complementar uma coisa. Eu atendo muito idoso com demência. E a gente fala que a questão afetiva é uma memória que ela fica preservada. Questões musicais, às vezes histórias da infância. Esse lado afetivo é muito interessante e muito importante, né? E nisso na sala de aula, carrega isso na sala de aula também para todo mundo, né? Você uhum, consegue linkar de uma forma afetuosa uma história que aconteceu sei lá onde e você consegue transmitir aquilo que você criou um filme na sua cabeça. E isso é muito bacana. A Helena até falou ali, você dá aula de história na noite. É mais ou menos isso, Helena. E de uma forma muito gostosa de escutar. Pode. é que Ó, você falou da comida de boteco, né? comida de boteco. Ah, eu gosto muito, né, de comer assim pela cidade. Tive uma página durante muito tempo, não sei se o Rodrigo tá aí, eu vi ele entrando, o Rodrigo Garcia, fotógrafo. Junto com ele, nós tivemos um projeto chamado Comida Marginal. Nesse projeto, nós homenageávamos algumas comidas de boteco, comida de, assim, são muito conhecidas e pouca gente dá valor aqui na cidade, né? E a gente contava a história por trás dessa comida, né? Por exemplo, o bolinho de carne lá do bar do Brechó, ó, o Rodrigo aí, é, a coxinha ali do bar do Pezão, a vitamina lá do japonês no centro da cidade, né? Que muita gente já, o pão de queijo com café lá do Café do Escurinho, comida marginalizada, né? Uma comida em tempos de gourmetização de tudo, né? Estão transformando em pão de queijo gourmet, não sei o que gourmet. E eu gostava de fazer isso, contar a história por trás dessa comida, né? E ainda gosto, é um tema que me interessa bastante, né? As comidas contam histórias, né? E ainda tem esse material? Que você disse? É um Nós, blog? O que é? era uma página no Facebook. Aí, com a decadência do Facebook, nós deixamos um pouco de lado. Eu e o Rodrigo nos apertamos com os projetos também. Ele tem os projetos deles. Uhum. Aí tá aí, ó, o Rodrigo Garcia, ó, fotógrafo de primeira, gente. É, fantástico o trabalho do Rodrigo. E nós deixamos um pouco, mas estamos estudando. Ah, ele falou da coxinha do Chuai, que são eu já falei pelo menos só nesse tempo aqui várias coxinhas muito históricas aqui na cidade, né? Aí nós tínhamos essa página no Facebook, deixou, mas estamos com um projeto aí de voltar. Eu quero muito voltar a falar sobre isso. Porque não era uma crítica, Tem, sabe? Ah, esse é bom, esse é ruim. Não, era uma homenagem mesmo. Por que aquela comida é famosa? Por que a vitamina do japonês? O que trava por trás da vitamina do japonês? Essas Contem uma história pra gente. A Helena tá pedindo. Que seja uma de alguma comida que você acha interessante. Você, tá todo ah, mundo falando tão bem do professor Zé Alfredo aí. uma coisa legal que aconteceu nisso. Tem o bar do Brechó, chama Bar Santa Fé. Fica próximo da Escala. Quem trabalhou ali perto, a minha prima aí, Cristiane, ela deve ter comido lá. Ela trabalhou nas arredores ali. Ele serve um bolinho lá de bolinho de mandioca, um bolinho de mandioca com carne moída há muito tempo. E ele faz um tanto, o bar, eu gosto da atmosfera do bar. Ele tem um balcão, o cara que atende é muito mal-humorado, tem um caixa registradora antiga, e o bar tem um aspecto antigo. Ele faz só alguns e vende todos os dias. E nós fizemos, tiramos as fotos, eu escrevi sobre o bar, fiz umas perguntas para ele e reconstruí a história desde o pai dele que fazia até ele e tal. E a filha dele nos mandou uma mensagem emocionada que o pai nunca ganhou nenhuma nota de jornal, ninguém nunca falou nada. E faz décadas que a família dele vende aquilo ali, vende para tudo quanto é pessoa que passa ali, pessoal que trabalha ali cedo, etc. E ele imprimiu as fotos do Rodrigo, o texto, e colocou com fita adesiva. Eu fui lá, passei lá, ele nem sabia, nem lembrou de mim. Eu não falei que era eu que tinha feito aquilo, e estava colado assim, Uhum. com um durex assim na parede assim do estabelecimento. Eu achei muito bonito. Então é muito mais honesto, né? Em tempos de
cupcakeização da vida, né? Eu acho bem mais honesto essas coisas assim. É uma historinha assim. Não, Mas aí eles contam a história por trás, sabe? Quem começou aquela receita, por que que fez aquela receita, é fantástico, né? E muitos têm imigrantes envolvidos, né? Por exemplo, o japonês da vitamina, o pessoal do Baalbek, que é sírio, tem as esfirras do Saara, que fica ali no alto do São Benedito, um senhorzinho Saara, vocês já devem ter passado lá, tem um letreiro com as pirâmides de Gizé, do Egito. Eu nunca entendi por quê, porque ele é do... primeiro que é Saara, nunca entendi por que tá do é Egito, na né? Tristão, Ele na Tristão de Castro? é Tristão, né? Acho que é Tristão. Lá Acho no que alto, é. bem lá em cima, perto da casa do Babá. Acho que é Tristão de Castro. Aham, lá mesmo. Aí, por exemplo, ele também é imigrante. Tem vários imigrantes envolvidos em volta, né? Porque o imigrante chegava em Uberaba, muitos eram deslocados, né? E eles ganhavam o apreço dos outros. Eles entravam nas comunidades através da comida, né? Oferecendo aquela comida para os outros, né? Através dessas comidas, eles conseguiam ganhar o seu espaço nas comunidades que foram tão importantes, né? Agora com os chineses, Uberaba também chegando, outros imigrantes. Zé, eu sou turismóloga também. Não atuei muito, Ó, mas essa parte da gastronomia, a parte da história da cidade mesmo, hein? Eu acho muito bacana, muito. Por isso que eu até te perguntei se isso está escrito em algum lugar ainda, porque a gente tem que conhecer, né? De repente, algum lugar que, como você tem falando de tudo, o pão de queijo agora é chururu, esses lugares vão sendo conservados, tem uma história ali, e às vezes, se acabar, não vai ter quem vai continuar. todos que eu citei são bem velhos, outros já estão. Esse do Saara, por exemplo, o senhor tem até dificuldade de locomover. Ele joga um prato, aqueles pratos é, de metal, assim, joga, pá, bate o prato assim, todo amassado com a esfirra lá. Eu acho bacana esses atendimentos deles. Até daquele jeito há muito tempo, né? Aí Exótico. correu bastante Uberaba aí fazendo essas comidas, assim, contando a história Não, dessas. muito legal. Qual que é o nome lá da página do Eu não Facebook? sei se ela nem está ativa mais, é Comida Marginal, mas nós vamos voltar com isso Com- aí. O projeto pós-pandemia é um dos projetos meu com o Rodrigo aí. Voltar de alguma Ah, forma a contar histórias através da comida. não, Gustavo, bacana. Gustavo Palma apareceu ali. Ah lá, entrou agora. E aí, Gustavo? A Tawine, se não me engano, ela Uhum. tinha Não, ele é feito uma colega, pergunta aqui. colega de matéria, É, professora de inglês, English teacher. ela, ela perguntou aqui, ó, aprendi muito de história do Brasil. Também, primeiro ela tinha falado que quando chega na questão de data, parece que complica. Aí Ah, depois ela disse que aprendeu muito de história do Brasil também pela literatura. Acha que funciona? sem dúvidas nenhuma. Livros têm histórias ali, né? Todos os domingos, 6h30, 7 horas, agora eu não me recordo, o professor Rodrigo Carvalho e o professor Gustavo Borges, eles fazem uma live falando de uma obra que vai cair no vestibular e eles mesclam ali história, geografia, aspectos emocionais. Então conta bastante disso. Você vai aprender, por exemplo, eles falaram do Cortiço há um tempo atrás. Lendo Uhum. o Cortiço, você vai ter muito ali da história, né, daquele período, vai entender o Rio de Janeiro, vai entender muito do Brasil, vai entender do período, com certeza. Romances históricos, né? Porque tem uma autora que eu gosto muito, chamada Margaret Norris. Ela diz o seguinte, que uma coisa é um livro de história que tem as datas, por exemplo, o livro de história sobre a Segunda Guerra Mundial. Aí tem lá quantos mortos, como que foi o ataque de avião, qual país, quantos soldados tinha os dados concretos ali, os dados. E outra coisa é o romance histórico sobre aquele período. Ela costuma chamar o resto de resto humano. É as pessoas que contam a história do que sobrou. Da mulher que perdeu o marido na guerra, do cara que fez amizade com o outro durante o combate, né? Das pessoas que sabe, o resto que está ali no meio. E contando de pano de fundo tem a guerra, mas contando ali um romance que passa, dá para aprender muito. Eu acho que muito mais do que parte técnica e tal, assim. Então é muito importante, tá E, certo? e é o que acontece com muita história, né, que a gente vê baseado em fatos reais, Uhum. mas que a história em si é totalmente diferente.
Mas teve toda uma romantização para criar um contexto ali, todo mundo assiste e Ah, grava e tudo. eu acho fantástico. E tem cada vez mais material interessante sobre isso, né? Por exemplo, agora tem a novela aí Novo Mundo, né? Eu acho que é novela, eu não sei. É uma novela que se passa na época do Brasil Império. Tem Dom Pedro I, parece. E não tem uma semana que um aluno não comenta. Ah, eu vi lá, tal, o escravo. Ah, eu vi isso, os negros eram... E é bacana, eles já ali entregam o material, eles já veem de alguma maneira assim, né? Ah, Legal. Tawine, comentando aqui que acha fantástica a literatura como pano de fundo para a história. sem E é dúvida. mesmo, você comentou da live do professor Rodrigo com o professor Gustavo. Gustavo. Eu assisti também, achei muito interessante. E eles vão linkando com música, com a obra mesmo em si, questão histórica. É um resgate bem interessante. Costumo fazer isso muito na sala de aula. Quando eu falo de um tema, eu costumo indicar um livro sobre aquele tema e um filme sobre o tema. Ou um desenho, no caso, eles são crianças alguns, né? Tem muito material hoje em dia, né? Tudo é muito ilustrado, né? Basta você ter os curadores certos, Dan. Você tem que procurar os curadores certos, que eu falo para os alunos, os guerreirinhas, guerreirinhas, procurem os curadores, os homens e as mulheres, enfim, os influencers, chame como quiser essa gente que vão indicar os bons caminhos, vão indicar as coisas boas, vão botar os livros certos na mão de vocês, os filmes, etc, né? E às vezes tem Meu até irmão em entrou, casa. A às vezes. Fernanda está pedindo para eu liberar essa aula aí faz semanas. Não tem como. Ah, é, libera uma aula pra gente. Os alunos aparecem, né? Aí tem toda uma questão contratual, tal. Ah, Eles não, mas são você pode crianças. fazer uma aula exclusiva para os não alunos. Ah, já estou preparando esse material até se você me der espaço para falar. Eu já estou começando a fazer roteiro, já gravei um piloto. Eu vou disponibilizar aulas curtas de história para a galera aí que não está sem estudar, né, do ensino médio de escolas públicas e tal. Pode acessar à vontade e assistir lá. Bacana. Eu acho muito interessante isso, que é o nosso papel social enquanto profissional também, né? Sem Não dúvida. só trabalhar na questão financeira, eu trabalho e tenho que prestar conta, mas tem toda É uma claro, galerinha precisando de apoio. é o capital afetivo, né, Dani? É o capital afetivo que dá sentido às coisas. Pode ter certeza disso. Antes de falar, é claro, o dinheiro, a nossa relação com o dinheiro tem que ser repensada, é importante, muito importante. A gente demoniza bastante a grana, tal, não, tem que ser repensado. Mas o capital afetivo é extremamente importante. É por isso que fala, o professor é mal remunerado, o professor isso, é só aquelas pancadas, só aquele derrotismo, sabe? Não, tem muita coisa boa pra caramba. E você receber sabe, os bilhetinhos que seja, agora um comentário, tio, que saudade e tal. Porra, isso vale demais, é bonito demais. Reconhecimento desse tipo, sabe? Quem não lembra dos professores aqui? O problema é que é nesse ponto de derrota mesmo. O professor, muitas das vezes, ele tem um olhar cansado, né? Você pega muito mais no público, assim. Toma pancada demais, é muito problema, salários atrasados aqui em Minas Gerais, né? E isso faz uma diferença, né? O pessoal está falando aqui, a Marise falou da aula de sensibilidade. E eu tenho professores que, assim, que eu falo que é pura inspiração. Onde eu vejo eles, eu falo, ai, gente, que maravilha. É aquela pessoa que o que fala você está ali admirando, e isso é muito importante. É questão afetiva vinculada mesmo à profissão. Uhum. Quem que está falando aqui agora? A Badia Auxiliadora. Não desmerecendo os professores de história, mas eu nunca gostei dessa matéria. Agora, vendo o professor falar, tem outra visão do que perdi como aluna. Ela vai ter que fazer igual a Fernanda também, rematricular no Ah, ensino médio. a Badia me lembrou de um ponto, Dani. Eu não só fiz história porque eu gostava, tem um quê de vingança nisso também, né? Eu Por tô na quê? sala de aula por vingança. Entre as piores professoras que eu já tive na vida, e eu digo não só, eu não tô falando, não tô analisando ali na frente, não tô. Eu tô analisando como ser humano, como uma pessoa, o olhar que ela tem para o aluno, o que ela faz ali. Foi uma professora de história. Terrível. E eu E estava num período muito curioso, sabe? Eu queria aprender, eu queria.
perguntar, tal. Nossa, e ela data, aula engessada, cópia. Você está fadado ao fracasso. Hoje em dia as crianças, hoje em dia não dá para dar essa aula mais não. Mas tem um quê de vingança também. Eu ter escolhido. Mas realmente é muita Vim, gente que conversa comigo que fala que não gostava de história, tal, porque é uma matéria que conforme for o jeito que você vai levar para a sala de aula, eu tinha uma professora de história que falava assim, se alguém estava fazendo alguma coisa que ela não gostava, aí ela ia dar aquele sermão. Quando eu estiver falando com você, olha para baixo, olha para baixo. E eu gravei mais aquilo do que a história em si mesmo, né? é terrível, meu Deus. Ó, mas perdi uma coisa que eu ia te falar aqui. Será Ah, que todo professor já teve algum embate com matéria que leciona? Eu ou inglês? Tá sendo tal- uma vitória bonita para todo mundo aí, ó. Uma vingança bonita. talvez. A Ó, professora Célia de História, a Daniele aí falando, ah, era conhecida ali do Corino, né? Um grande muitos professores que guardam grandes lembranças aqui. Falando nessa questão da história, você também, como um bom narrador da história, é um escritor também, né? Eu tô aqui com a sua última obra. Ela foi agora, de 2019 mesmo? É, É, né? Então, 2019, ó, lancei em 2019, novembro. aham, eu chutei. Então tá. E é o que eu tenho observado, igual isso daqui. Ninguém está livre de sofrer por amor. Uhum. As três, são três, né? Os Coisas livrinhos? de um coração vira-lata, o amor pode ter fim e ninguém está livre de sofrer de amor. Sempre abordando muito o amor. Tem um mote aí de desde sempre surgiu esse desejo por falar de amor. Como que é isso? Eu acho que a primeira vez que eu escrevi na vida foi algo relacionado a isso, né? Mandar um bilhetinho para alguém, né? Acho que uma das primeiras coisas que eu fiz na vida foi escrever um bilhete numa festa junina. E é claro que eu não entreguei, ele voltou para casa comigo. Mas foi cartas, né? Eu acho que as desilusões amorosas elas permearam. E eu também eu fui, como que eu posso falar? Eu fui feito nesse ambiente também, né? Os meus pais ouviam ali Leandro e Leonardo, Roberto Carlos, são muito amorosos, né? Sabe? Eles casaram jovens, a minha família é bastante amorosa, tal. Então era uma coisa que sempre me interessou. O amor sempre me interessou, o tema sempre me interessou. O Fred comentando ali também, professor Frederico também tem um trabalho fantástico aí, grande professor. Escritor também? Escritor, Fred é músico, escritor, ele é incrível. Tem aí, bacana acompanhar o conteúdo dele aí. Mas enfim, eu acho que o amor abastece tudo isso, né? A música, a arte, mas tem outros pontos, né? É uma coincidência o nome. Eu permeio de outras coisas. Esse livro aí especificamente não. Ele é bem, ele trata bem das relações mesmo, assim, do amor mesmo, assim. O amor, que também é uma nomenclatura, né? Também é uma coisa para a gente conversar sobre. Seria o amor apenas algo que a gente deu um nome? Não seria só uma reação química que a gente tem dos nossos instintos para procriar, para tocar, para perpetuar as nossas espécies? A gente deu um nome para isso. Então tem bastante conversa sobre isso, né? Esse Bacana. livrinho aí tá bem cafona, né? É uma mistura de Paulo Leminski, com perdão, o Paulo Leminski e a Marília Mendonça. A propaganda que ele faz do próprio livro tá à Ah, venda, gente. é um Ele tá livro até. é entretenimento barato, para você ler aí no intervalo das lives, para você ler no café, vai ler no banheiro, são livros curtinhos, né? Lembro que as maiores vitórias que eu tive foi quando eu entrei no ônibus e vi pessoas lendo livrinhos, outros. Poxa, isso é uma vitória e tanto. Mototaxista, já troquei corrida de mototáxi por livro. O cara lendo entre uma corrida e outra, você lê o livrinho, sabe? E é esse o público que eu quero chegar. Por isso meus livrinhos são baratos e curtos, que é para as pessoas lerem, para ir para o povo. Eu não quero ler, meus livros não param nem em pé para pôr na estante.
Porque livro na estante lá para ficar enfeitado e acumular poeira. Não, é livro para circular mesmo. Eu quero que circula, que amassa, que esquece na mesa do bar, que presenteie o ex, que rasgue o livro numa crise de amor. É isso que eu quero. Está suja amassada é porque leu. Só fala aí. Tá R$ 10, 2 livros, né? Promoção Você do mês, entrega, como que é? promoção do mês, 2 livrinhos por R$ 10, só me chamar aí no Instagram, eu entrego, né? Às vezes demora, porque eu costumo juntar vários, né, para fazer o delivery, né? E hoje em dia tem que ser mais cauteloso, essa questão da entrega e tal, não pode ter muito contato. Uhum, Então eu faço essa questão, uhum. eu faço por rota. Quando eu tenho uma rota ali para entregar, eu levo o livro até a pessoa, né? Legal. Essa Meu semana irmão mesmo. entrou aqui Hum, no sábado, você falou que vai entregar, né? Meu irmão é, entrou aqui, ele é provavelmente formado amanhã eu vou em fazer uma rota. estudos. Beleza. Ele é formado em estudos literários. Eu não sei como que chama o profissional, como que é o nome. Ele abordou aqui que ele trabalha muito essa questão da memória. Ele comentou que também não gostava de história na escola e não percebia que os assuntos faziam parte de um grande processo histórico. Só fui perceber isso depois lendo livros de história para entender o contexto de obras literárias. Ah, olha No só. fim, acabei trabalhando com pesquisa envolvendo relações entre literatura e historiografia. Ah, ótimo. É, porque o texto acadêmico, o artigo, ele vai buscar uma história no início, né? Você pega o tema, ele vai contar a história desse tema para explicá-lo e tal. Então, temos que entrar ali, né, de qualquer forma, no contexto, na historiografia, do que foi, por que está acontecendo, em qual momento surgiu, por que pesquisa, tudo isso a história entra, né? É, muitos de nós, eu mesmo comecei a fazer leituras, me aprofundar bastante em história depois, né, de adulto, quando o aluno não, assim, adolescente. Mas hoje percebo que estudam mais, tá? Cada vez tem mais crianças É, curiosas quanto à história, cada vez mais. Eu percebo isso no meus. Eu vou completar uma década de profissão. Nesse meio tempo eu só parei quando teve 2 anos que eu parei de dar aula, desde que eu comecei. E eu percebo as crianças cada vez mais atentas, mais curiosas, perguntam, querem ver filmes. O material que eu falei aquela hora, né? O material é muito bom para eles, assim. que bacana. E é algo que eu vejo também muitas disciplinas, não só a história. Enquanto estudava, eu fico muito feliz sabendo que as pessoas, que os alunos estão dando mais valor, tendo mais interesse. E eu acho que muito por essa perspectiva que você trouxe também, né? O envolvimento do professor com ensinar, a didática, todas essas questões que por um tempo você tinha domínio do assunto e debruçava. Mas Isso. claro que é uma evolução também, né? Não, Para a gente compreender. muito. Eles são completamente diferentes. É outra. Uma Uhum. criança hoje de 10, 11 anos tem mais informação, não estou dizendo que conhecimento, tem mais informação do que o imperador romano no auge de Roma. É muita informação. Resta o professor costurar, tentar não deixar nenhuma ponta solta e aprender com esse processo. Por exemplo, história. Em que ano que aconteceu a independência do Brasil? Esse tipo de pergunta não cai mais. A data está lá na prova. A data está lá. Você tem que explicar o processo, tem que entender, começar a entender esse processo, né? E mudou completamente a forma deles receberem a informação, né? São uma outra geração, né? Muito menosprezada por alguns saudosistas, mas eu não vejo por esse ponto, não. Talvez por esse respeito que eu tenho por essa geração, pelos adolescentes, pelas crianças ali que estão comigo, é que faz assim eu ter um relativo contato bom com eles, né? Porque eu respeito o adolescente, eu me vejo ali. Eu sempre me faço essa pergunta, porra, eu penso, o que eu faria se eu tivesse 11 anos, igual aquele guerreirinho ali? Eu sempre faço. E o que eu fiz é sempre pior do que ele está fazendo. Era sempre pior, sabe? Mas tem esse saudosismo. Na minha época, não sei o quê, papapá. Não, não. Cada tempo é o seu tempo. Senão fica uma fala meio anacrônica, né? Enfim. E estamos num período assim que a história está sendo algo assim que a gente tem que dar valor,
Hum, São questões que a gente até pensa, até quando teremos a liberdade de trabalhar a história da forma livre que está sendo trabalhada? uhum. Ou como, imagina um professor na sala de aula explicando 2020. Uau! A gente fez por memes, né? É, Colocando memes é difícil, é bem complicado, são processos muito complexos, né? Isso a gente vai começar a pensar sobre isso depois de muito tempo, né? Sobre o que nós estamos acontecendo, né? Estamos presenciando parte da história, uma grande história, né? Eu falo para os guerreirinhos e as guerreirinhas, falo, vocês estão participando da história. Isso que vocês estão vivendo agora, né? A pandemia, etc., o que vai vir depois, estará nos livros, né? e até uma frase que eu tô adorando falar essa semana. Quando eu ponho uma coisa na cabeça, eu não lembro quem falou. Minha irmã até me chamou a atenção, você sabe sim quem que é. É que existem três verdades: a minha, a sua e a verdadeira, né? Hum. E imagino que um professor de história para abordar isso deve ser bem complicado. Muito, e Conseguir é um mostrar. período de pós-verdade também, né? As pessoas criam narrativas, uma pós-verdade, né? Enfim, cabe outras discussões, né, para isso aí. Mas os livrinhos, Deixa eu ver. voltando ao livrinho aí, então quem se interessar, só me procurar lá no Instagram, tá? Esse aí é o único que eu tenho, os outros dois acabaram. Ó, para quem não conseguiu ainda, a gente vai dar uma super chance de um sorteio. Inicialmente, eu e minha irmã tem um cada uma e o Zé deu um pra gente fazer o sorteio. Aí eu vou propor então dois sorteios. Um hoje com quem participou da live, que foi bem bacana. Eu tô olhando aqui a quantidade, se manteve bem. Acho que então quem entrou tá acompanhando a gente. E eu vou sortear mais um, que eu vou colocar depois algumas sugestões de sorteio, que a gente vai auxiliar alguma instituição que está precisando agora. A gente pensou até no Lar da Caridade, porque a gente está trabalhando agora na Semana da Adoção. Aí depois eu vou especificar algumas regras, alguma coisa para a gente fazer esse sorteio. Na parte de doação, aí eu vou tentar pegar os dados da instituição, de repente, para a gente passar a doação direto para a instituição, para não ter vínculo nenhum com a gente. Só esse vínculo da oportunidade de a gente estar aqui falando com tanta gente e poder fazer essa doação para eles. Minha irmã foi me auxiliar aqui, a Fernanda anotou o nome de todo mundo que entrou. Ah, vai ser A manual, falta senhor? Ó, a gente vai fazer um sorteio manual aqui, você vai me ajudar, e o Legal, outro vai ser. O que outro a legal. gente vai estudar uma forma de fazer o sorteio da doação, porque tem todo um protocolo aí que eu vou ter que aprender ainda, que eu sou. Nós somos muito analógicos ainda, né? Né? A melhor forma de sorteio para mim é jogar todas as cartas para cima e pegar. Quem não fez esse sorteio, mandava carta para o Sérgio Malandro, para a Xuxa. É claro que a carta nossa nunca ia ser Isso boa. aí. Eles jogavam as cartas para cima para pegar. Pô. Pisava. Eu É sempre não? pensei, poxa, a carta que a Xuxa está pisando pode ser a minha, né? Que ela tinha que Minha irmã pisar. tava me olhando aqui com uma cara de nossa, bem que podia ser assim. O Bruno fez mais um comentário aqui, Zé. Ó, todo mundo é, elogiando. O Bruno, meu irmão, acho que estamos vivendo um período de crise da ficção. A realidade presente está cruel e urgente demais. A ficção acaba sendo um refúgio para um mundo internamente coerente. Pode ser. Você pega o top 10 da Netflix, né? Em cima do comentário mais ou menos aí. Você pega o top 10, tem sempre. Metade do top 10 da Netflix são filmes sobre pandemia, né? Ao mesmo tempo que nós queremos esquecer, nós queremos lembrar, né? Sempre os episódios da história, assim, acontece bastante isso. Mas tá difícil competir com a realidade, né? De vez em quando aqui, principalmente aqui no nosso país. E a gente está vivendo mais com ações. Amigo invisível É, ativo. tá igual tirar. A Olha, gente, que eu tava falando, a gente está vivendo muito por ações particulares, assim, a nossa ação individual que está tendo um movimento de mudança, né? Até comentando com uma amiga hoje que ela publicou e falou, gente, tá muito estranho, porque eu acho que você tá também, todo mundo em casa quietinho,
atendendo só online, e de repente você olha na cidade, você sai para fazer compra do supermercado, tá tudo normal, um monte de gente sem máscara. Essa realidade choca muito, é o que a gente está falando. Temos experiências de outras pandemias, em tanto história, por livro, por filme. Uhum. Tem gente que não gosta de ler, mas tem tanto filme, tanto desenho mostrando como que funciona, né? Muito difícil. É até complicado entrar nesse mérito. Ó, a gente tem mais 7 minutos. Eu queria ver se você quer trabalhar mais algum assunto, discutir mais algum assunto que a gente só passou por cima, algum tópico que você não citou. Fica a seu critério, Dani. Se alguém quiser falar alguma coisa, comentar, em cima do comentário a gente fala, eu acho que é isso, né? Mas um pouquinho de cada, né? Eu sou um escritor vira-lata, né, Dani? Eu também tem muito. Escritor vira-lata, eu acho bom a sua Consigo ler. descrição, tá até na. O meu fundo é branco, eu não consigo ler às vezes. Ah, eu queria até saber uma coisa. Você falou que seu fundo é branco. Sempre vi que seu perfil é sempre preto e branco. Eu falo, gente, a vida dele é preto e branco. Ah, eu gosto da combinação. Eu sou muito minimalista, né? Eu gosto de poucas coisas. Faz pouco tempo que eu uso cores, assim. Eu sempre usei mais preto, branco, cinza. Mas eu gosto da iluminação das fotos brancas. E agora, no meu perfil, só tem a foto preta com escrito branco, o título para dar uma respirada mesmo. É tanta foto para todo lado do Instagram, então é para a pessoa respirar um pouquinho e ler mesmo ali, né? Se tiver interesse de ler na legenda o texto. Agora, as fotos eu gosto da iluminação. Eu gosto da iluminação em preto e branco, do sombreamento, né? Não é uma coisa meio no ar, não, assim, de tristeza, né? Tem gente que acha isso, né? Estão pedindo mais histórias de boteco aí. Maris Diniz tem muitas também, minha companheira aí, às vezes. Ah, eu vou voltar com comida marginal, fiquei com muita vontade. Vou terminar a live, vou mandar uma mensagem para o Rodrigo e vamos contar outras histórias aí de produtos, né? De comidas, né? Marginalizadas aí que contam a história de um bar. Acho muito importante. Isso, a forma de preparo também, né? Outro dia eu me peguei conversando sobre pão com o João aqui da mercearia do bairro. A gente tentou chegar num consenso por que o pão ficou tão ruim, né? Então esse tipo, sabe, de coisa, o pão hoje em dia congelado, industrializado, né? Produzido a rodo aí, né? Então, a antiga padaria da nossa época, né? A padaria virou panificadora e hoje eu nem sei o que virou, né? Virou uma espécie de graal urbano, assim. É um graal, é um mini graal dentro da cidade. Uma coisa horrorosa, você não sabe para onde olhar, uma iluminação estranha, mesas de vidro. Eu não consigo me alimentar num lugar desse bem. Por isso que eu ainda vou no mesmo café todo ano. Faz anos que eu vou no mesmo café. Café do Escurinho, ali no centro da cidade. Saudades. Balcão. Onde que é esse? Café do Escurinho fica na Leopoldino de Oliveira, ali na esquina com a Major. Ali é o Major Eustáquio, Tristão de Castro, né? Eu sempre confundo esses militares aí. Tristão, Major, Capitão Domingos. Fica na esquina ali. Em frente ao Correio. Leopoldino de Oliveira. Em frente ao correio, tem lá um cafezinho, lá o café do Escurinho, café passado no pano. Aí lá você fica sabendo das fofocas locais, né? Tem sempre um velho lá derrubando o governo, outro velho a favor. A Major Eustáquio, a Marisa falou. O Major Eustáquio, o cartório ali e tal. E esse tipo de coisa. Sabe, contar essa história parece que não é nada, tá falando de pão, mas que ponto nós chegamos? Por que tá assim? Por que estão produzindo dessa maneira, né? Cadê aquele pãozinho e tal? Então, contar histórias desse tipo aí, né? Porque a comida conta, igual eu falei, história. A gente conversa ao redor de uma mesa, né? Nós mineiros Meu fazemos avô muito isso. mesmo foi padeiro. Ele fazia Uau, o pão, eles saíam com a. Tem um nome certo do carro. Uberaba ainda não era asfaltada. olha que E meu legal. pai e meus tios iam de madrugada deixando as quitandas nas Hum. casas. Tem muita história ali. Vamos só sortear aqui. Me fala um número. Ó, gente, é verdade, ó. Me fala um número
Entre 1 e 64. 13. 13? Eu gosto desse número, é meu número da sorte. Amanda Borges. Amanda Borges. Você está aí, Amanda Borges? Entre em contato. Eu vou colocar. Eu vou divulgar o vídeo do GTV do Instagram e coloco o nome dela para ela procurar a gente, para eu entregar para ela o livro. Uhum. O que foi? Minha irmã tá rindo ali de mim. Amanda Borges ali, ó. Tá aí? Peraí que eu travei aqui minha tela. Tá, falou. Amanda Ah, Amanda, Borges. Amanda. Amanda também é escritora. Ah, é? É, Amanda é Ela escritora. até perguntou aqui porque é uma visão tão triste no último livro. Ai, gente, eu tô apanhando tanto para fazer a leitura aqui. Ela já tem um livro. Você quer passar para outra pessoa então, Amanda? Fala outro número aí, até 64. Ama... 50. 50. 50. Cristiane Elziânio. É sua prima? Minha prima. Ela tem um livro Ela também. tem? Tem. Ah, não. Tá todo mundo com seu livro aí, outro número. Mas eu acho que os meus 6 leitores estão aí participando. Foi uma coincidência. 30. 30. 30. Rivela? Hum? É Quem? Rivela? Tá escrito aqui? 30, Qual? olha aí. 30? Ah, é porque os números. É Rivea. Ela vai saber quem é ela. Rivea. A Ívia, eu sei. Ela estava na sala, sim. É. E aqui. Não, então tá. É uma foto em preto e branco. Deixa eu circular aqui. Eu vi ela entrando aqui. Até ela Então tá, divulgou gente. a venda dos livros esses dias. Não sei E se ela ela já tem. tem? Não sei. Se ela não tiver, ela me fala e a gente tenta doar pra alguém. De repente a gente coloca 2 na doação para Não arrecadar encontrei, recursos. mas Ó, o tempo tá acabando. Queria te agradecer muito, Zé Alfredo. Foi muito bacana, muito proveitoso. E é uma discussão que eu acho que a gente pode ir além se algum dia você tiver interesse. E parabéns, todo mundo te elogiando bastante e que é uma profissão maravilhosa, que eu acho que modifica a vida de muita gente. muito obrigado pelo convite, Dani. Foi legal bater papo aqui com você. Muito obrigada. E acabando isso tudo, a gente encontra para bater mais papo na vida real, você contar mais casos de boteco, Certamente. Vai histórias ser de. escolher, né? Vai ser difícil escolher onde nós vamos comer, né? No primeiro dia pós-pandemia, assim. Não vou ficar em dúvida. Eu acho que eu vou em todos. Comer uma coisinha em cada. Tem gente falando que vai engordar na pandemia, você vai engordar no pós-pandemia. Sim. 28 segundos agora para terminar. Muito obrigada, um abraço, obrigada por todo mundo que Tchau. participou aqui. Oi? Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu pela participação de todo mundo. Um abraço, gente. Olha o filhão aí. Oi, esse é seu filho. Oi. Prazer.